Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de comandos elétricos. Eu me chamo Adailson Cavalcante de Oliveira e vamos tratar hoje sobre as características de conjugado ou torque de um motor de indução e os tipos de partidas de um motor de indução. Os objetivos da aula de hoje seriam entender o comportamento do torque ou do conjugado do motor para diferentes velocidades, apresentar as noções sobre os tipos de conjugado de partida, os tipos de conjugado de carga, a carga mecânica atrelada ao eixo do motor, entender os efeitos das principais partidas que podem ser aplicadas ao motor de indução. Então, o sumário da aula de hoje é as características de partida de um motor de indução, tipos de conjugado resistente de carga, tá? Seria a carga atrelada ao eixo do motor, a carga mecânica que o motor precisa puxar, tipos de energização de motores, partida direta, chave estrela triângulo, chave compensadora, partida série paralela, partida eletrônica com soft start e a partida eletrônica com inversor de frequência. Então, iniciando aqui falando sobre as características de um motor de indução, os fabricantes de motores de indução, eles fornecem geralmente em seus catálogos curvas como essa aqui, tá? São curvas onde ele apresenta no eixo vertical o gráfico da corrente em relação à corrente nominal do motor, o conjugado ou torque do motor em relação ao torque nominal, e no eixo horizontal a velocidade do motor. Certo? Então aqui, no caso, esse motor ele pode ser ligado em dois tipos de ligações diferentes. Pode ser ligado em delta e pode ser ligado em Y. As informações em delta apresentadas aqui são justamente a corrente e o torque do motor. Corrente e o torque do motor. Então, no caso, a corrente do motor, quando ele está ligado em delta, nesse ponto aqui, é o ponto da partida com a velocidade 0 RPM, ele é 6 vezes a corrente nominal. Então, à medida que o motor vai acelerando, essa corrente vai caindo até atingir o ponto, nesse caso aqui é indicado por essa linha tracejada, que é o ponto da velocidade nominal do motor. Então, desse ponto aqui, a gente tem essa corrente como sendo a corrente nominal de operação do motor, quando o motor para de acelerar e atinge aquela velocidade definida pelo fabricante. Da mesma forma, o torque do motor tem esse comportamento aqui. Então, esse ponto seria o torque de partida. Então, à medida que o motor vai acelerando, o torque vai subindo e chega um momento em que ele cai até o ponto onde a gente tem a velocidade nominal do motor. Se o motor estiver ligado em Y, a corrente apresentada aqui ela é bastante inferior à corrente da ligação em delta. Tá? Então, a ligação Y, a corrente de partida para a velocidade 0, é justamente 2 vezes a corrente nominal do motor. Então, a corrente ela vai diminuindo à medida que o motor vai acelerando até o motor atingir a velocidade nominal. Então, nesse ponto aqui, esse ponto justamente onde é apresentado nessa linha tracejada, a gente tem a corrente nominal. E aqui a gente tem o torque ou conjugado do motor na ligação Y. Ele também, apesar da corrente ser inferior, né, em compensação, infelizmente, a gente também tem um torque menor. Né? O ideal é que na situação é que o torque seja o melhor torque possível, né, que o motor consiga oferecer, porque isso faz com que o motor tenha um desempenho bom, ele consiga acelerar adequadamente e atingir a sua velocidade nominal mais rapidamente. Então, nesse caso aqui, o torque é inferior, cerca de uma vez e meia ao torque nominal dele, na operação nominal, e ele acelera até atingir o ponto da velocidade nominal. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos que
motor ele estava ligado em Y. Como é que a gente sabe disso, né? No caso, o momento que o motor como é que o motor vai parar de acelerar? Quando o conjugado dele se iguala ao conjugado de carga. O conjugado de carga é indicado aqui por esse gráfico aqui, tá? Então isso aqui depende da carga, não é sempre desse formato aqui não, tá? Então a gente chama de CR, conjugado resistente. É o comportamento da carga conforme a velocidade do motor varia. Então, desde zero, da partida do motor até a velocidade nominal dele, tá? Então a carga vai ter esse comportamento aqui. A gente percebe que a carga ela fica mais pesada, é mais difícil girar ela conforme a velocidade do motor vai aumentando. Então esse ponto aqui é o ponto em que o motor igualou o seu torque com o torque da carga, ou seja, o seu conjugado agora não está mais acelerando o motor. Nesse ponto aqui, o motor tem a corrente nominal aqui nesse ponto, já que está ligado em Y. Então nesse ponto aqui seria a corrente nominal dele, o torque nominal dele seria aqui nesse ponto. Se ele estivesse ligado em delta, a velocidade nominal dele seria nesse ponto aqui, tá? Então esse ponto aqui é quando o conjugado do motor se iguala ao conjugado de carga, tá? Nesse ponto aqui. Nesse caso, a gente tem um ponto de operação bem mais próximo à velocidade síncrona do motor. Lembrando que a velocidade síncrona do motor, tá? Ela é dada por essa expressãozinha aqui, certo? Essa expressãozinha aqui, que é a expressão que indica a velocidade do campo girante do motor. A sua velocidade depende da frequência da rede elétrica, esse F elétrica, tá? Frequência elétrica, e número de polos do motor. Tá? Então, lembrando que o motor de indução jamais vai ter a sua velocidade, a velocidade do rotor mecânica igual a essa velocidade síncrona. Tá? Então, a gente percebeu aqui, se ele tiver a velocidade, a ligação Y, a velocidade dele vai estar em torno de 85%. Então tem aí um escorregamento entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor. Se ele estiver ligado em delta, o escorregamento dele é bem menor, porque ele está pertinho da velocidade síncrona. Como é uma máquina de indução, o campo girante ali que está induzindo corrente no rotor da máquina, ele tem que ter uma velocidade diferente, senão a corrente induzida vai ser zero, né? A gente pode perceber aqui em todos os dois gráficos, a corrente I delta ou então I y, se o motor estivesse girando aqui a 100% da velocidade síncrona, a corrente estaria zero. Então isso não aconteceria numa máquina de indução, tá? Naturalmente. Okay? Vamos passar aqui, vamos entender um pouco mais sobre os tipos de conjugado resistente do motor. Certo? Como é que a gente poderia modelar assim, uma expressão para entender como é que aquele conjugado resistente, a carga atrelada ao motor, qual seria o formato dela em função da velocidade, né? Então, a forma que pode se usar seria essa aqui, né? Conjugado resistente igual a um conjugado inicial, quando o motor está parado, que ele precisa entrar em movimento, que a gente chama de conjugado resistente na partida, mais esse termo aqui, que é uma constante, depende do tipo de carga, tá? Vezes a velocidade do motor elevado a x. Então esse x aqui ele varia de menos 1, tá? Só pode assumir esses quatro valores aqui, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Se a gente quiser saber qual é a potência em watts que essa carga exigiria para poder se movimentar, basta multiplicar esse conjugado resistente aqui pela velocidade mecânica, velocidade do motor. Então a gente chegaria a essa expressão aqui. Então vamos ver como é que ficaria o gráfico para situações com diferentes x. Tá? Então, se o x for zero, nossa expressão se resume basicamente ao conjugado de partida, ao conjugado resistente de partida,
mais a constante de carga. Então é uma carga constante, independe da velocidade, vai se manter constante ali. Então existem cargas, por exemplo, como compressores a pistão, talhas, guinchos, guindastes, pontes rolantes, pórticos, bombas a pistão, britadores, transportadores contínuos, no caso seriam esteiras transportadoras. Esse tipo de carga ela é constante, independe da velocidade. Tá? Se o x for 1, tá? A gente tem agora que nosso conjugado resistente vai assumir o seguinte formato aqui, a parte constante, que é da partida, vezes a constante Kc vezes n. Então, nesse caso aqui, o comportamento é linear ascendente, tá? Uma reta que cresce conforme a velocidade aumenta. Então, a nossa potência vem nesse formato aqui, e esse tipo de carga é comum, né? Quer dizer que é mais difícil de você conseguir girar essa carga conforme o motor aumenta a sua velocidade. Então, quanto maior a rotação, mais difícil é de você fornecer potência ao motor, potência à carga para gerar ela mais rápido. Então, exemplos são calandra com atrito viscoso, seria uma máquina que realiza o desamassamento do papel, por exemplo, então, o desamassamento de uma lâmina de alumínio ou de outro tipo de metal. Ela são cilindros ali que imprensam o material que vai passando no centro e ele vai ficando uniforme. Centrífuga, bombas a vácuo, geradores ligados em cargas com elevados fatores de potência, sistemas de acoplamento hidráulico e eletromagnético. Uma situação agora em que outro caso seria x igual a 2. Então, o comportamento agora da carga é uma curva quadrática. Tá? Então, nessa situação aqui, a carga se torna ainda mais difícil do que no caso anterior de girar conforme a velocidade aumenta. Então, essa situação seria bombas centrífugas também, ventiladores, compressores centrífugos, misturadores centrífugos. Então, seriam as características dessa carga aqui. Nesse caso, isso aqui lembra bastante o comportamento dos aerogeradores, tá? Os aerogeradores também têm uma expressão lá que a potência dele depende do cubo da velocidade. Então, no caso, é muito mais difícil você, no caso, considerando que é um ventilador, né? Os ventiladores, que também respeitam a mesma expressão do aerogerador, quanto maior a velocidade do ventilador, mais difícil é de você girar ele. No caso, quando x é igual a menos 1, é uma situação incomum, não tão incomum, mas uma situação que existe na prática, seria em que a carga diminui conforme a velocidade aumenta. Que situação seria essa? Você tem uma bobina de fios, por exemplo, e um motor ali que está desenrolando aquela bobina. Então, conforme ele vai desenrolando, o diâmetro vai diminuindo, a quantidade de material vai saindo ali daquela bobina, o peso vai diminuindo, então você tem aí uma situação em que a carga, o conjugado diminui conforme a velocidade. O conjugado de partida ele é muito elevado nessa situação, então a expressão acaba se resumindo apenas a esse termo aqui, que é a constante da carga sobre n. Tá? Então esse termo aqui acaba sendo bem inferior, esse termo constante de partida acaba sendo inferior a esse segundo termo aqui, já que eu estou dividindo pela velocidade, a velocidade é quase zero ali. Então, nesse caso, fica somente esse termo aqui. Então, a gente tem a potência ali constante. Tá? Quando a gente multiplica aqui pela velocidade, a potência fica constante, mas o torque ele diminui conforme a velocidade aumenta. Tá? Todas as cargas respeitarão esse comportamento? Não. Certo? Existem, na prática, na verdade, as cargas podem ser intermitentes, aleatórias. Tá? Essa observação que eu fiz aqui. Então, cada caso é uma situação a se verificar, a se estudar, né? Posso verificar ali qual o maior conjugado que surgiu durante a operação e fazer com que o motor ele atenda esse conjugado máximo ali
certo? Garantir que ele funcione no pior caso e ele vai funcionar nos outros casos também. Vamos considerar agora aqui os tipos de partidas de motor, tá? Partida direta, estrela triângulo, compensadora, série paralela e as partidas eletrônicas. A partida direta é considerada a partida ideal, tá? Porque ela oferece a carga mecânica, né, que ela vai estar atrelada ao seu eixo, o seu desempenho máximo, o desempenho que o motor realmente foi fabricado. Tá? Então o motor, se ele for ligado em delta, então ele vai ter esse desempenho aqui para a corrente, para o conjugado. Se ele for ligado em Y, esse desempenho aqui. Problema desse tipo de partida, né? Se for ligado em delta, ele vai ter que os dispositivos lá, no caso os acionadores, né? Os seccionadores, as proteções, os condutores, os fios, os cabos precisam suportar essa corrente aqui. Então é muitas vezes inviável, né? Desvantagens, a gente pode falar como desvantagem como sendo justamente essa questão da corrente. A gente acaba então limitando o tipo de partida a motores de 5,5 kW ou 7,5 CV. A gente vai ter um superdimensionamento dos condutores e dos dispositivos ali. Na energização desse tipo de máquina, uma máquina ligada com partida direta, pode provocar afundamentos de tensão na rede elétrica. Os equipamentos em volta ali vão acabar também, como a tensão caiu, né, para poder suprir essa corrente elevadíssima para a carga, a tensão caiu e acabou afetando o funcionamento dos outros aparelhos ali, pode inclusive ocasionar danos aos outros aparelhos, né, dependendo aí da situação. E a própria concessionária da energia, né, no caso aí, a empresa que fornece energia, ela pode dizer: não, a gente não consegue atender ao motor que você quer ligar, então aplique outro método de partida que a gente não pode fornecer esse tipo de corrente, a rede não vai suportar. Então, ilustrando aqui, tá? Aqui é um diagrama que a gente chama de diagrama de força, onde a gente indica mais ou menos indica de maneira esquemática, né, como é que é energizado esse motor. Então aqui está o motor trifásico, certo? Aqui está os dispositivos de acionamento e proteção. Então essa chave aqui ela vai fechar e vai simplesmente alimentar o motor, que ele pode estar ligado em Y e pode estar ligado em delta, certo? Dependendo da tensão. Então, se eu ligar em delta, eu vou ter uma tensão direta da rede aplicada ao enrolamento. Se eu ligar em Y, a tensão da rede aí vai ser reduzida em 1 sobre raiz de 3, né? Lembrando que a tensão do enrolamento acaba sendo a própria tensão de fase da rede. E na tensão em delta, a tensão de enrolamento, em cada enrolamento do motor, é a tensão de linha, certo? Então a gente viu que esse tipo de partida acaba sendo bem limitado, apesar de ser vantajoso aí, por oferecer o desempenho nominal do motor. Para solucionar esse problema da partida proibitiva direta, né, no caso a corrente de partida ser elevada, criou-se aí a partida estrela-triângulo, tá? Que é basicamente você iniciar o motor com a ligação em Y, e à medida que o motor vai acelerando, ele atingir ali uma rotação nominal, perto da rotação nominal, perto da rotação que ele deve funcionar ali operando nominalmente, ele muda essa ligação para delta, certo? Para ilustrar aqui, novamente vamos verificar esse gráfico. Tá? A gente tem que o motor, se ele começa em Y, certo? A corrente aqui é bem inferior à corrente delta. Tá? Agora o torque também vai ser inferior, o conjugado vai ser inferior também. Então o conjugado tem que ser superior ao da carga, ou seja, isso indica que ele vai acelerar. Então ele vai acelerar aqui até que o conjugado do motor CY se iguale ao conjugado da carga. Nesse ponto aqui o motor vai parar de acelerar
e é o ponto onde ocorre a comutação de y para delta. Ocorreu a comutação de y para delta e bruscamente a corrente ela sai do valor aqui. Ela estava nessa linha aqui, a corrente, né? Ela sai desse ponto aqui para esse ponto aqui, certo? Que é a ligação em delta agora. E o torque que estava nesse ponto aqui sai bruscamente para esse ponto aqui e continua a acelerar até se igualar novamente ao conjugado resistente, tá? São situações em que a gente pode perceber, inclusive na prática, que é essa mudança de ligação provoca uma aceleração, um barulho no motor. O motor ele cria, você cria ali aumenta o conjugado, então ele vai acelerar bruscamente e a gente acaba percebendo quando essa mudança de ligação ocorre, tá? Quais são as vantagens desse tipo de ligação, né? Começar aqui ilustrando, né? A gente começa, a rede elétrica ela tem a mesma tensão, 220, tanto na ligação como na outra, tá? A tensão não muda. Então 220 ali é a tensão de linha da rede elétrica e quando começa a ligação em Y, olha qual é a tensão que a gente tem sobre o enrolamento. 127 volts. Ok? Então, quando a gente muda essa ligação para delta, quando a gente muda essa ligação para delta, a tensão agora 220 está sobre o enrolamento. Então a tensão anterior era 127, agora é 220. Tá? Então a gente alimenta o motor de maneira incorreta. Essa é a verdade. Alimenta o motor de maneira incorreta, temporariamente, para vencer o problema da corrente de partida muito elevada. Se a gente alimentasse diretamente em delta, ele vai ter uma corrente inferior. E quando o motor atinge lá as propriedades que eu quero, a uma velocidade ali em torno de 85 a 95% da velocidade síncrona, eu mudo a ligação para a ligação correta, certo? Então, eu tenho que garantir que o motor ele tem aqui a possibilidade de ligar nesses dois formatos aqui e que, tanto em Y como em delta, que a ligação em delta seja justamente a ligação com a tensão nominal da rede. Tá? Seria um dos requisitos. Então, aqui mais ou menos como seria o esquema do diagrama de força. Então, eu tenho que ter acessível ali todos os 6 terminais do motor, porque agora a ligação em Y e delta vai ser feita por essas chaves externas aqui, que a gente chama de contatores. Okay? Então, eu inicio com 2 contatores aqui, fazendo a ligação em Y. No caso aqui, se a gente pensar, seria o contator, a chave K1 e a chave K2. Então, elas duas ligam no começo, o motor acelera, tem um temporizador ali, que vai marcar o tempo para fazer a comutação. Depois ele desenergiza, ele desliga essa chave aqui, isso automaticamente esse processo, desliga essa aqui e liga K3 e faz a ligação do motor em delta. Okay. Vantagens desse tipo de partida. A gente tem a redução aí da corrente de partida entre 25% a 33%, tá? Da partida direta. Então, por exemplo, se a partida direta fosse essa aqui, em delta, a gente ia ter uma redução para 1/3 aproximadamente, para esse valor aqui. Então, uma vantagem muito boa, muito boa. Isso também faz com que reduza-se os custos para dimensionamento das peças. Os condutores vão ser agora menores, mais finos, com bitola menor. Os contatores também, né? As chaves, os fusíveis, os disjuntores. Todos os dispositivos de proteção ali vão ter dimensionamento reduzido, então isso quer dizer custo menor. Desvantagens, né? O circuito acaba sendo mais complicado de se elaborar. Precisa-se ali, então, ter uma lógica, tá? Ter dispositivos um pouco mais caros também para fazer essa tipo de automação. Hoje em dia não são tão caros assim, né, em relação a antigamente. E até mais fácil de fazer, já existem alguns tipos já se vende esse tipo de chave no mercado, né? Eu quero uma chave estrela Adriano, então você consegue comprar esse tipo de chave no mercado. Quando não, em certos casos tem que realmente fazer toda a lógica, toda a implementação lá com as chaves, né? Ou então com o CLP, se você tiver disponível isso aí na
na sua aplicação CLP. O motor ele tem que ter acessível duas tensões, uma em delta e uma em Y. Tá? A tensão em Y ela é sempre a tensão maior, e a tensão em delta é a tensão menor e a tensão que deve ser igual à da rede. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma rede de 380 volts, o motor não poderia ser esse aqui, tá? 220/380. Teria que ser 380/660. Tá? Então, eu iniciaria com essa ligação aqui para 660. Só que a rede lá está alimentando em 380. Depois que ele acelerasse, ele ia para a sua ligação correta, a 380 volts, em delta. Os terminais de motor precisam estar acessíveis, como eu falei. O torque de partida ou conjugado de partida, como ele também é reduzido em 1/3, isso é uma desvantagem, tá? Por quê? Porque isso não atende a todas as cargas. Pode acontecer da carga mecânica atrelada ao eixo do motor, como reduzir o torque aqui, não ser suficiente para fazer o motor girar. Então o motor vai ficar travado e não vai conseguir partir. Né? Então, para resolver esse problema, o ideal é que você parta o motor em vazio. O motor ele vai começar em vazio somente com o atrito ali, vai acelerar. Quando ele atinge a velocidade nominal, você vai acrescentar ali, ele muda a sua ligação para delta e você começa a acrescentar as cargas, né? Então não é toda situação que se aplica esse tipo de partida. Eu não posso estar ali usando um motor que liga e desliga intermitentemente ali, né? Fica mudando a rotação de um sentido para outro. Então, nesses casos, pode ser inviável aplicar, porque cada vez que eu desligo ele liga, eu tenho que fazer esse processo de tirar as cargas do eixo dele, atrelado ao eixo. Se ele for uma esteira lá, a esteira tem que estar vazia, por exemplo, e não pode ter nenhum peso. E ele vai acelerar, e é que eu posso colocar as cargas mecânicas ali no eixo novamente. Então, isso pode ser inviabilizar a aplicação desse tipo de partida, certo? Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é durante a comutação, certo? Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui é uma imagem mostrando uma lógica puramente eletromecânica aqui. Seria só as chaves, tá? Não tem nenhuma automação eletrônica aqui do tipo CLP. Não tem. Tem um temporizador, tem a proteção, que é o disjuntor, os contatores com os contatores auxiliares, chaves auxiliares, tudo aqui. Então esse dispositivo todo aqui é o que faz a partida estrela triângulo. Então, qual é a situação em que deve-se tomar cuidado, como eu havia mencionado, né? Observando esse primeiro gráfico aqui, se a gente iniciar a partida estrela triângulo, com esse tipo de carga, tá? A carga tem esse comportamento aqui, ó. Qual é o problema, né? O motor ele vai partir nesse ponto, né? Com a corrente nesse ponto aqui. Vai chegar, o motor vai acelerar, beleza. Aqui a carga. O ponto de correr. Nesse ponto aqui, a corrente logo aqui embaixo, tá? Logo aqui embaixo, a gente vai ter a comutação para delta. Então, a corrente ela vai subir para cá, para esse ponto aqui. E olha só o valor dela aqui no gráfico. O valor dela é esse valor aqui, certo? Opa. Está passando esse valor aqui, ó. Bem, que é em torno de 3,5 vezes a corrente que ele vinha partindo. Então, não foi vantagem nenhuma. Porque quando ele mudar para delta, a corrente vai disparar e vai ser superior à própria corrente partida do Y, né? Da ligação Y. Ou seja, a gente queria evitar uma situação e acabou acontecendo ela na hora da comutação. Para esse tipo de carga aqui, né?
Então, qual seria a situação ideal? Seria a situação como essa aqui dessa figura 2. Nesse caso aqui, a corrente de partida está aqui em torno de 2 vezes. O conjugado está superior ao conjugado de carga, então o motor vai acelerar. Quando atingir aqui esse ponto, ocorre a comutação. Quando ocorre a comutação, a corrente aqui nesse gráfico verde, ela vai sair desse valor para esse valor aqui, ó, que é o gráfico da corrente em delta. Nesse ponto aqui a gente tem a corrente aproximadamente ali igual à corrente de partida. Então, ok, não está tão superior, né? Está aproximadamente ali igual. Não há problema nenhum em aplicar esse tipo de partida nessa situação. Ok? Então, essa seria a situação que deve tomar cuidado, o tipo de carga, né? Quando ocorrer a comutação, tem que garantir que a corrente continue ali no mesmo patamar da corrente de partida. Certo? Porque senão os dispositivos, tudo ali ainda não vão atender a corrente durante a comutação. Continuando aqui, o próximo tipo de partida o partido com chave compensadora serve para atender o caso onde a partida estrela triângulo não consegue atender, que é justamente durante a partida, né? Precisa partir o motor em carga. Em situações onde não tem uma carga mecânica atrelada ali, então poderia tirar aquela carga, então eu posso usar esse tipo de partida aqui, né? Qual seria a diferença, né? A diferença é que eu vou usar um transformador, melhor dizendo, um autotransformador, né? Então, o autotransformador ele é um dispositivo que tem um enrolamento ali, ó, e tem derivações. Então, ele conta com uma certa quantidade de voltas ali, então tem uma derivação, que no caso aqui, só exemplificando nesse esquema, é uma única derivação aqui, mas eu posso ter outras, tá? Posso ter uma derivação em 50%, 65%, 80%, tá? Da tensão nominal. Então, esse ponto aqui seria a tensão máxima, que aí seria a própria tensão da rede estaria sendo enviada do primário para o secundário transformador. Aqui em 50%, a metade da tensão do primário estaria sendo enviada para o transformador, para o secundário. 80% ou 90% seriam TAPs aqui, certo? Entre o ponto máximo e esse ponto aqui. Então, nesse caso, ele vai reduzir a tensão da rede para uma tensão menor. E por que usar o autotransformador, né? O autotransformador tem a característica de ele manter a relação de potência que entra e a potência que sai, né? Se ele considerar que não tem nenhuma perda ômica aqui no transformador, toda a potência que entra vai sair para o nosso motor. No caso, o motor vai ser alimentado aqui, tá? Nesse secundário transformador. E a rede elétrica por aqui. Então, se a gente reduzir a tensão no motor, aplicado ao motor, a corrente que vai para o motor vai precisar aumentar. Lembrando que a relação do transformador é essa aqui, ó. V1 vezes I1, corrente primária, tensão primária é igual a V2 vezes I2, corrente e tensão secundária. Então, se a tensão caiu, logo a corrente tem que subir. No primário também, se a tensão subiu, a corrente tem que cair. Então, a gente com o desejo de aumentar, de diminuir a corrente, a gente acaba podendo aplicar essa vantagem do autotransformador, reduzindo a tensão aqui, a corrente aumenta para manter a mesma potência lá, o motor está exigindo uma potência elétrica para girar a carga mecânica atrelada ao eixo, então a corrente ela vai aumentar, certo? Mas a potência vai ser suficiente para girar, para fazer o motor, o eixo girar com carga, né? Mas a corrente aqui no primário ela acaba se reduzindo também, que é uma coisa também desejada, né? Corrente menor, que significa dispositivos de proteção, com dimensionamento mais adequado, né? Inferior, mais baratos. Uma corrente da rede vai ser menor também. Então, muitas vantagens que eu tenho nesse tipo de partida, né? Aqui é um gráfico, mais ou menos, de como seria o comportamento da corrente no primário, certo? Como a corrente exigida na partida. Então, se o gráfico
se a corrente, aqui seria a corrente nominal da máquina, certo? E aqui a corrente no TAP de 85%, se eu estiver ligando o motor ao TAP de 85%. Então a corrente tem uma redução aqui. O torque também se reduz, tá? Isso é limitado pela própria característica da tensão que você está aplicando ao motor, né? Se a tensão, você diminui a tensão, também você diminui o desempenho da máquina, do motor, no caso, né? Então, vou ter uma redução ali de 85%. Só que, mesmo assim, eu ainda consigo aplicar isso em certos tipos de carga, que é suficiente para ela partir, girar e quando o motor atinge a velocidade nominal, eu modifico a ligação novamente. A ideia é essa, é começar com o autotransformador e depois que ele acelera, atinge a velocidade nominal, esse transformador ele pode sair de cena de operação e eu posso alimentar o motor com a tensão nominal da rede, né? A tensão que ele deveria estar funcionando desde o começo. Vamos continuar aqui, então. As vantagens e desvantagens desse tipo de ligação, né, começa desde a gente observar o quadro aqui, né? O quadro de comando. Olha só o autotransformador. Então, esse aqui deixa o quadro maior, então precisa ter mais espaço a ser ocupado ali. O autotransformador é um dispositivo que eleva o custo de toda a aplicação. Tá? E como a gente agora tem uma carga indutiva aqui, essa carga indutiva ela torna a aplicação lá para ligar e desligar com muita frequência, sem precisar ligar e desligar o motor de maneira muito frequente, né? Ficar desligando várias vezes, ligando várias vezes ali, invertendo a rotação. O transformador precisa ser adequado a essa frequência e às vezes nem sempre é. Então, seria situações que você liga, ele funciona por algum tempo e depois você desliga, fica desligado por algum tempo, liga novamente. A frequência de operação, de manobra do motor não pode ser elevada. Então, geralmente se diz que esse motor, esse tipo de partida, ele seria aplicável a motores acima de 50 CV, né? Uma potência bem elevada aí. As vantagens que a gente tem, né? As vantagens seria eu poder partir em carga. O motor não precisa ter acesso ali a todos os terminais, bastaria ter acesso a 3 terminais, seria justamente para alimentar a rede elétrica. Se eu quiser regular ali o TAP do transformador, sair de 50 ou de 65, 80, 90, eu posso regular o torque de partida do motor, né? Cada vez que eu regulo o torque de partida, eu também vou acabar aumentando a corrente de partida da máquina, né? Então também tem que ser observado esse detalhe. Então aqui está o esquema mais ou menos de como é que é a configuração do diagrama de força, né? Então a rede elétrica, a gente tem aqui o autotransformador, as chaves que vão energizar o autotransformador. Então essa combinação de chaves aqui vai alimentar o motor com uma tensão do secundário dele. À medida que ele vai acelerou, atingiu a velocidade nominal, ele é desenergizado e alimentado diretamente pela rede elétrica, ok? Através dessa chave K1 aqui. Vamos passar aqui para o próximo tipo de partida. Outra partida muito comum, que é a partida série paralela. A partida série paralela, ela tem o mesmo princípio lá da partida de fila triângulo, só que agora vai usar outro princípio, que ao invés de você ligar em Y e mudar para delta, você tem um motor disponível ali que ele pode ser ligado em série. Quando está ligado em série, a tensão que ele suporta ali da rede elétrica é uma tensão maior, né? Por exemplo, nessa ligação aqui em delta em série, o rolamento ele vai ter aqui metade da tensão da rede, 110 volts no caso, né? Quando você muda aqui para o delta paralelo, a tensão agora do rolamento é 220. Então, nesse caso, a tensão nominal do rolamento tem que atender pelo menos a tensão da rede, tá?
Então você iniciaria o motor com a ligação em série, delta, por exemplo, ele vai continuar sendo delta se você começar em delta e vai apenas mudar de série para paralelo. Nessa configuração, inicialmente acelera, a partir está acelerando lá, chega na velocidade nominal, muda para ligação paralela. Se ele for ligado em Y, tem essa configuração aqui em série. Então aqui sobre esse enrolamento aqui a gente tem 220 volts, ou seja, 110 aqui, 110 nesse outro enrolamento. Conforme ele acelerou, chegou na velocidade adequada, ele vai mudar agora para o Y paralelo. Tá? Então a gente tem agora essa configuração aqui. E pronto, a gente não tem a mudança de Y para delta, é só de série para paralelo. Tá? Vantagens. Eu tenho uma redução de corrente aí para 1/4 da corrente nominal. Certo? 1/4 da corrente de partida que ele teria se você ligasse ele diretamente na ligação em delta ou em Y da rede elétrica. Redução dos custos para dimensionar os dispositivos, a proteção, os condutores. Tá? Desvantagens. Circuito complexo. Circuito bastante complexo. No caso aqui, exemplificando, aqui está o esquema do motor, da ligação dele. Então, são 4 chaves mecânicas ali, né? Chaves eletromecânicas, que vão ali ser acionadas por alguma lógica, tá? Automatizada, né? O motor ele precisa ter acessível ali pelo menos os 9 terminais, né? 9 terminais ali. Ele tem que ter a possibilidade de se ligar em 2 tensões. Ele tem que ter a possibilidade de ligar em série e em paralelo, na verdade. Tá? E a tensão em paralelo dele tem que ser a tensão da rede. Outra desvantagem. Como o torque é reduzido em 1/4 do torque de partida, acaba acontecendo a mesma situação lá da partida estrela-triângulo. Talvez eu não possa. Eu tenho que partir com ele em vazio, motor em vazio. Então, quando ele atingir a velocidade nominal é que eu vou poder atrelar ali as cargas ao eixo. Então, a mesma situação da estrela-triângulo acontece aqui nessa partida. Tá? É só uma metodologia a mais que pode ser aplicado, né? E lá você também considerar aqui as mesmas situações de você inverter a rotação do motor, de você parar, energizar, desligar, ligar o motor. Então tem que levar em consideração sempre a partir do motor, cada manobra como essa que você faz, né? Então talvez não seja viável aplicar isso aí em todos os casos. Então, geralmente a solução que atende todos os casos anteriores de maneira adequada seria a partida eletrônica, né? Soft Start. Já usa aí internamente, esse aqui é o dispositivo, no caso dessa marca aqui é VEG. Aqui é uma caixa com uma eletrônica bem sofisticada, uma eletrônica de potência, com tiristores. Tiristores são dispositivos semicondutores, onde eu ligo e desligo ele através de sinais elétricos. Tá? São chaves eletrônicas, a gente chama de relés de estado sólido, né? São chaves de estado sólido, então não tem ali contatos eletromecânicos que abrem e fecham, né, mecanicamente. Isso acontece lá dentro do semicondutor. Isso aumenta bastante a vida útil, porque cada vez que uma chave mecânica ela abre e fecha, tem ali um arco elétrico, esse arco elétrico acaba oxidando os contatos e prejudicando a resistência ali, a resistência acaba aumentando no contato, e com o passar do tempo ocorre um mau contato, a corrente, a resistência elevada vai dificultar a passagem da corrente ali e vou ter problemas de energização do motor, né? Agora a vantagem disso aqui é uma partida da Soft Start, o próprio nome já está dizendo, é uma partida suave. Como é que funciona isso, né? Então aqui está o gráfico da corrente elétrica que vai para o motor. Isso aqui é considerando apenas uma fase, tá? Então durante a partida
Esse em vermelho aqui, ó, essa linha aqui em vermelho, sombreada em vermelho, indica qual é a corrente que está sendo mandada para o motor. Então, na partida é só esse pedacinho de corrente aqui, ó. Em toda a senoide, na corrente, ó, só esse pedacinho está sendo mandado. Então, o motor ele vai responder a só esse pedacinho de corrente aí, né? Ele vai acelerar um pouquinho lentamente, né? Depois, vai vir outro pedaço, um pouco maior. O motor vai responder esse aumento, esse incremento de velocidade suave e vai acelerar um pouco mais. E assim, a soft start vai aumentando, vai mandando pedaços maiores de condução, de corrente, pedaços maiores da corrente, né? Tempos maiores de condução, porque é isso, na verdade é isso que acontece, né? O transistor ele conduz ou ele corta, conduz ou ele corta. Então, aqui ele conduziu muito pouco da senoide, aqui conduziu um pouco mais, aqui aumentou mais a condução, e vai aumentando a condução até chegar a um ponto onde a condução é completa da senoide. Então, nesse ponto aqui, a soft start pode até sair da operação e você colocar lá, em paralelo com ela, um contactor ou uma chave mecânica, né? Para alimentar o motor diretamente. E isso, inclusive, é o que acontece na prática, né? Você acaba aumentando ainda mais a vida útil da soft start, porque você tirou ela da operação, só funcionou ali para a partida mesmo, né? Observando aqui o gráfico, esse gráfico aqui em azul é o da soft start, tá? A gente percebe aqui como a corrente, como o torque, ele está ali apenas para atender a carga que você está querendo girar. E não é excessivo demais como uma partida direta e também não é pequeno demais como uma partida de estrela de ângulo, dependendo da verdade da aplicação, tá? Então, se esse gráfico aqui atendeu a carga, beleza, vai ser esse que vai ser utilizado. Se a carga é mais pesada, então, necessariamente, o que acontece é que, como você está mandando conduções maiores, né, com o passar do tempo, né, a chave vai mandando maiores tempos de condução, né? A corrente está sendo fatiada, né, nas palavras, né? Então, ele vai atender. Em algum momento aqui, talvez não nesse, mas nesse atende. Então, a torque ele vai ser suficiente para fazer o motor girar, certo? Aqui, ilustrando como é que ficaria a corrente no valor RMS, valor eficaz. Então, parece uma rampa, né? Então, esse aqui é uma rampa desde o zero até o valor nominal dela. Então, eu posso parametrizar a soft start para ter essa rampa mais acentuada, mais inclinada. Então, isso quer dizer que ele vai chegar de zero até a velocidade nominal mais rapidamente. Eu posso ter uma partida mais suave, menos acentuada, menos inclinada essa curva aqui. Então, quer dizer que ele vai partir do zero até a velocidade nominal mais lentamente. Depende da minha aplicação, tá? Tem desvantagens? Tem. O custo desse tipo de partida é mais elevado, tá? Como eu estou agora trabalhando com eletrônica de potência internamente, tem um chaveamento dos semicondutores, eu vou estar injetando na rede elétrica harmônicos. Então, isso pode piorar o fator de potência da sua instalação, né? Pode, se você não tiver ali nenhum dispositivo de filtragem ativa, né, que corrija esse fator de potência, você pode estar mandando harmônicos. Harmônicos são sinais que não são de 60 Hz, não são sinais naturais da rede elétrica, 60 Hz, tem frequências maiores aí, que podem acabar indo para outros equipamentos, danificar outros equipamentos, piorar o fator de potência e você acaba pagando mais reativo na rede da concessionária. No caso do motor, pode ser que ele vibre, né? Vibre ali, então acontece dele ter um desgaste mecânico devido à vibração. Enfim, mas tudo isso aí considerado, né, ainda é uma grande vantagem. Já existem soft start muito baratas em relação a um custo bem reduzido para quase todas as potências de motores. Então, você pode aplicar aí, talvez seja até considerar usar uma soft start ao invés das partidas anteriores, como sendo muito vantajoso. O próximo tipo de partida é justamente a partida
com o inversor de frequência. Esse aqui seria o topo da sofisticação para a parte de motores elétricos. E diferente da soft start, onde eu controlava apenas o tempo de condução da senoide, né? A senoide tinha sempre a mesma frequência, 60 Hz. E eu controlava ali apenas o quanto daquela senoide eu quero que vá para o motor, que alimente o motor. Então, começava do zero até a senoide plena, completa ali, né? Agora não. Com o inversor de frequência, eu consigo dizer a amplitude da senoide. Esse gráfico aqui ilustra, tá? Essa animaçãozinha aqui. E posso também dizer a frequência dessa senoide. Eu posso aumentar a frequência ou diminuir essa frequência. Então, o inversor de frequência externamente aqui, ilustrando, é um dispositivo com transistores ali de potência, né? E esses transistores de potência eles ficam ligando e desligando em altíssima frequência, dependendo de como eu quero aqui. Ó, no caso, esse gráfico aqui em verde e esses pulsos aqui em vermelho, é justamente o ligar e desligar desses transistores, né? Eu tenho 6 transistores aqui, como exemplo. São 2 por fase, como aqui é trifásico, né? 2 por fase, e fazem o pulso positivo e os pulsos negativos para simular aqui, né, o positivo da senoide e o negativo da senoide. Esse gráfico vermelho aqui seria o valor médio dos pulsos em verde, tá? Então o motor, como ele é um enrolamento ali, ele é um indutor, os rolamentos eles filtram esses pulsos aqui e eles enxergam apenas o valor médio. Okay? Mesmo formato aqui. Então a gente acaba pegando a tensão da rede elétrica, que é um valor fixo de amplitude, em uma frequência fixa. Aqui tem os diodos, retificam esse valor, deixam eles estabilizados em corrente contínua e agora chaveiam eles com esses transistores para uma frequência desejada e uma amplitude desejada. Com isso eu consigo controlar todo o desempenho do motor. E agora os inversores mais modernos eu consigo parametrizar praticamente muitas funções aqui, desde como ocorre essa variação de frequência, qual o tipo de controle que vai ser usado para partir o motor. Posso monitorar as correntes, colocar proteções aqui, se a corrente superar um certo valor, desliga. O tempo de aceleração, o tempo de desaceleração, né? A rampa lá de aceleração que a gente comentado pode ser também incluída aqui. Eu posso monitorar falhas que ocorreram durante a operação. Então, ele vai armazenando aqui nesse computador interno, que a gente chama de interface homem-máquina, os valores de tensão, corrente e frequência, e informar você em qual dia, em qual hora aconteceu uma falha, né? Então, com isso você consegue ter uma certa noção se o motor está com bom desempenho ou não. Tá? Então, é muito vantajoso, no caso, é ideal em diversas aplicações, é o mais usado atualmente na indústria, né? O que popularizou também o motor de indução, para se expandir ainda mais o uso dele, né? Que é um motor de indução, um motor muito robusto, de fácil manutenção, muito mais barato do que os motores de corrente contínua, os motores síncronos, né? Que ainda tem seu espaço em muitas aplicações aí no mundo afora, mas o motor de indução ainda tem uma maior parcela de aplicação. As vantagens: consumo de energia inferior, o acionamento controlado e suave do motor, tem um controle do torque. Eu posso colocar ali qualquer torque que eu quiser, que eu desejar. Maior vida útil, baixa manutenção. Ali também não tem os contatos eletromecânicos internamente no inversor de frequência, então isso possibilita ali maior durabilidade. Posso ter uma implementação de software aqui dentro que me permite fazer algum tipo de automação do motor. Ele gira no sentido durante tanto tempo, depois desliga, inverta a rotação dele. Então, dependendo da aplicação, eu posso acabar implementando ela aqui em software, ao invés de chaves ou chaves eletromecânicas, né? A velocidade do motor agora é controlada, ele não precisa operar na velocidade nominal dele, não. Ele pode operar em outras velocidades. Tá?
Economia de espaço, porque agora é só uma caixinha, toda a eletrônica ali dentro. A interface homem-máquina cada vez mais simples de se usar, então a capacitação requerida ali não é tão grande, embora ainda exija uma certa capacitação das pessoas que estão operando o motor, operando o inversor. Desvantagens: o custo é maior, né, do que as partidas anteriores, não em todas as situações, tá? Em algumas situações o custo pode ser maior. E injeções de harmônicos na rede elétrica também, né? Então, alguns inversores já vêm com esses filtros que impedem esses harmônicos, mas mesmo assim ainda pode acontecer a injeção de harmônicos na rede elétrica. Então, foi essa a nossa aula. Agradeço a presença de todos aí. Até a próxima.